A todos que nos acompanham agora, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida e abra seus caminhos. Sabe, minha amiga e meu amigo, talvez você está aí pensando nas dívidas, pensando na oportunidade perdida. Poxa vida, hoje é terça-feira, a semana mal começou, mas muitas coisas ficaram para trás, o mês terminando, daqui a pouco outro mês começa e você fica conjecturando. E agora? O que eu faço? Sabe o que você tem que fazer? Você precisa lutar para chegar até aqui segunda-feira. Mas fique ligado nesse programa porque nós vamos ajudar você. Inclusive, deixo à sua disposição o número da nossa central de atendimento espiritual 11 3573 3535, 11 3573 3510 e também pastoronline.com, você pode mandar a sua mensagem agora. Nós vamos ao intervalo e eu volto daqui a pouco. Poucos conseguem chegar no topo, porque para alcançar um nível mais alto, os sonhos precisam superar os pesadelos. Mas, infelizmente, o tormento e a aflição têm tirado o sono de milhões de pessoas dia e noite. O ingresso na faculdade é para muitos uma grande realização. Mas depois da matrícula, mais de 1.200.000 estudantes estão atualmente endividados. Já o financiamento da casa própria lidera a lista dos sonhos dos brasileiros. Contudo, a instituição financeira que controla cerca de 70% do crédito imobiliário no país retomou no ano passado 53% dos imóveis por falta de pagamento. Numa escala de conquistas, o carro zero também é um sonho de consumo. Mas nos últimos 5 anos, aproximadamente 20% dos automóveis negociados foram parar nos leilões. E quantos, por falta de condições, disseram adeus à viagem das férias? 6 em cada 10 pais não viajaram com seus filhos esse mês. Esses indicadores são reflexos das dificuldades enfrentadas por muitos que só vão conseguir vencer os desafios se confiarem os seus sonhos nas mãos do único capaz de resolver muito mais além do que pedimos ou pensamos. A gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí a casa mais bonita que a gente investiu mais, agora já está caindo, já não está bom para a temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava: eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Tenho seguido a direção que Deus tem dado e Deus tem prosperado. Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu tô vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno? Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. No começo do ano agora, eu comecei a frequentar, fiz aliança e assim, 2 anos sem carteira assinada, e eu consegui um emprego num lugar que eu não esperava conseguir, que é na UFSC, Universidade de Santa Catarina, e 4 dias eu consegui um valor que eu não esperava porque eu pensei, tem que pagar aluguel, mas eu confiei. E 4 dias eu consegui um valor que nem o contra-cheque explica como que eu recebi aquele valor. Hoje eu não trabalho sábado nem domingo e até as 4 horas da tarde. E tem tempo de vir buscar Deus? Eu tenho tempo de buscar Deus, de evangelizar e participar do FJU e estar envolvida com tudo. Fui para o altar no dia que o pastor chamou. E naquela semana a gente não tinha nada de projeto ainda. Estava conversando com nossos parceiros, mas nada. Logo depois de fazer meu desafio ali, na outra semana,
como Deus colocou nas nossas mãos, 3 projetos diferentes de grande valor e já querendo agilizar para definir o início da obra. Então quer dizer o que? A gente não pode cair na monotonia. Tem que sempre estar trabalhando a nossa fé e botando na mão de Deus, porque o altar não falha. Embora os nossos sonhos pareçam inatingíveis, nada se compara à grandeza dos sonhos inspirados por Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que o Altíssimo tem preparado. A transformação de vida, com certeza, é o que você mais precisa. Eu sei que nesse momento existem pessoas nos acompanhando e que estão vivendo tempos difíceis. Você é aquela pessoa que muito faz, muito trabalha e pouco consegue. Parece que os caminhos estão fechados, né? A vida amarrada, nada tem dado certo para você. Quem sabe eu estou falando agora com empresários que estão vendo seus negócios indo por água abaixo. Ou você que está desempregado e não entende por que as portas para você estão sempre fechadas e nunca se abrem. A reunião da segunda-feira é uma reunião que tem ajudado muitas pessoas para que elas entendam que muito mais do que aquilo que elas julgam necessário é elas aprenderem como fazer o certo para que tudo dê certo. Nós vamos agora acompanhar uma história que prova isso. Esse testemunho com a nossa repórter mostra o antes e o depois de uma aliança com Deus. Você tem visto em nossas programações diversos resultados de pessoas que firmaram uma aliança com Deus. E hoje nós vamos conhecer a história do Gerson, que ele aprendeu nas reuniões de segunda-feira como prosperar e firmar essa aliança com Deus. Gerson, conta pra gente que tu não nasceu empresário, né? Antes, como é que era a tua vida antes de tu chegar aqui na reunião da prosperidade com Deus? Então, antes de chegar na reunião da prosperidade com Deus, antes de ter uma aliança com Deus, era uma vida sem perspectiva de vida. Uma vida cheia de problemas, uma vida depressiva, uma vida com... Depois, conforme foi passando os anos, eu acabei tendo vício com drogas, com álcool, e então isso acabou destruindo de fato a minha vida, entendeu? Problemas aí que gerou problemas com a família, o casamento ficou destruído. Maus exemplos para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e eu lembro que o meu filho falava para mim: pai, para de se drogar, para de beber. Dias e noites na rua, e eu sempre tive uma condição boa financeiramente, mas era somente isso. Quanto mais eu ganhava, mais eu perdia. Como é que tu descobriu as palestras de segunda-feira? Quem que te convidou? Então, eu conheci a Igreja Universal há mais ou menos 13 anos atrás. Acabei conhecendo, fiquei um tempo e acabei me afastando. E aí, desde lá foi os piores anos da minha vida, ao ponto que quando eu saí da presença de Deus, da igreja, passei por muito trabalho, muita dificuldade, quase de passar fome. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa, a gente teve que juntar as moedas, tinha umas moedas, para poder comprar um alimento para o nosso filho. E qual foi assim a gota d'água que tu disse: não, eu preciso voltar para a igreja porque desse jeito... Eu lembro direitinho. Que passava, conforme foi passando os anos, eu fui me aprofundando na cocaína, no álcool, prostituição, entre outras coisas. Eu saí um dia para beber com, entre aspas, amigos, e acabei me drogando, fazendo coisas erradas. Eu lembro que eu caminhei, acho que mais ou menos uma média de 6 a 8 km até a minha casa, e eu pensava só em morrer. Eu falava para Deus: eu quero morrer, não aguento mais essa vida. Ali daquele dia, quando a minha esposa falou comigo, e Deus também falou comigo, naquele momento lá, eu decidi que nesse meio tempo já Deus começou a fazer a obra na minha vida. E aí, conforme a minha entrega, Deus me honrou. E
tudo mudou. E de lá para cá, como é que é a vida hoje? Hoje eu tenho paz. Hoje, como eu falei, eu já trabalhava com celulares importados, vendas de eletrônicos há uma média de 10 anos. Sempre tive, como é que eu posso dizer, esse espírito empreendedor. Mas tu não tinha uma direção, né? Não tinha uma direção e, como eu falei, nada dava certo. Então, quando eu me voltei para Deus, a primeira coisa que eu fiz era ser fiel, fazer uma aliança com Deus. E aí, desde lá, Deus mudou tudo, me deu sabedoria e meu negócio cresceu. Eu lembro que quando eu comecei, já comecei bem, vendendo uma média de 30 unidades por mês de produtos importados, celulares, para ser mais específico. E hoje, desde o dia que eu fiz essa aliança com Deus, hoje a gente é referência no mercado de vendas de produtos eletrônicos. A gente saiu de uma venda de 30 unidades por mês para hoje vender uma média de 400 unidades por mês. É um crescimento gigantesco. E quando eu falo, eu tenho outros amigos também do mesmo ramo que eles não acreditam, pois a gente tem uma estrutura pequena, simples, mas muito abençoada. Quando eu falo para eles os nossos números, ninguém acredita. Aí eu falo, meu Deus, não tem, é a minha aliança com Deus. O mais importante não é somente o financeiro. O financeiro ajuda muito, sem dúvidas. Ainda mais quando a pessoa tem um espírito empreendedor. A gente sempre quer crescer muito, mas hoje eu tenho paz. Hoje, depois que eu tive uma experiência com Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, que era o mais importante, era o que eu não tinha. E se você também quer ter uma vida abençoada, próspera, com portas abertas, pegue também o exemplo do Gerson, faça essa aliança com Deus toda segunda-feira na reunião da Prosperidade com Deus. Agora é com o senhor no estúdio. A aliança com Deus é fundamental para quem quer colocar Deus à frente de tudo em sua vida. Talvez você coloque o seu eu, sua capacidade, até os recursos que você tem, mas você vive dizendo assim, nossa, eu sou uma pessoa capacitada, tenho até condições de investir mais para crescer, mas não consigo ver um avanço. Sabe por quê? Você precisa de Deus. Quando nós falamos sobre pacto, nós estamos justamente falando para as pessoas sobre a importância de se aliarem a alguém que é forte, alguém que sabe de todas as coisas e que pode tudo. Por isso, eu lhe convido a vir nesta segunda-feira, 7 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder e especialmente 19h30. Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. A entrada é gratuita, estacionamento, creche para seus filhos também, gratuitamente. É você ter a disposição de chegar até aqui, subir os degraus da nossa catedral, adentrar por estas portas e receber uma palavra que vai fazer você entender que não nasceu para ser um derrotado, mas sim para vencer e superar todas as dificuldades que você, de repente, tem enfrentado na vida econômica. Acompanhe conosco agora esse intervalo que fala sobre a aliança com Deus e daqui a pouco estarei de volta. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara
Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais. Não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado. Em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Tudo o que você precisa nesse momento é dar uma pausa no seu sofrimento. É colocar um ponto final. Não é ficar administrando seus problemas. Você tem que administrar o seu tempo para a sua família, para si, para os seus negócios e para buscar a Deus, que é importante. Quando você faz isso, você entende que você é maior do que essas situações que estão querendo lhe derrubar, que estão tentando colocar você para baixo. Amigo, amiga, o texto sagrado diz que o céu é quem domina. É isso mesmo. Está lá no livro de Daniel. O céu é quem domina. E quando é que o céu domina sobre a vida de alguém? Quando este alguém depende do céu. Quando este alguém depende de Deus. As histórias que você vai acompanhar agora de pessoas que chegaram aqui segunda-feira na derrota, no fracasso, mas quando firmaram pacto, alcançaram grandes resultados. Vamos acompanhar. Qual o nome do senhor? Christian. Christian, qual foi o resultado através da reunião da prosperidade com Deus? O resultado, pastor, é que a gente já vem há anos e Deus abençoou nós com uma clínica geriátrica, fruto aqui do altar. Hoje a gente é responsável por 33 idosos e a gente queria aumentar mais alas, mais leitos. E a gente tinha até um valor, mas ele não conseguia nem fazer nem cócega, como se diz, nessa grande obra. E aí a gente precisou de 2 linhas de crédito e chegou na hora, amarrou as linhas de crédito. O banco foi lá, nós vamos dar o dinheiro para vocês, e a gente começou a demolir, a trocar as alas dentro da empresa. Chegou na hora de pegar o dinheiro, ele disse que não deu, que não passou na avaliação, na pontuação. E aí eu busquei a direção do altar, o homem de Deus, o Senhor, e nós determinamos aqui e abriu as portas, a gente conseguiu pegar a primeira linha de crédito e hoje conseguiu pegar a segunda linha de crédito. E o bom dessa segunda linha de crédito é que esse banco que tinha negado para nós, ele correu de atrás de nós para ofertar o dinheiro e ainda deu 11 meses para nós pagar. Então veio uma quantia, as 2 quantias que a gente vai aumentar agora os novos leitos ali, vai aumentar o faturamento. E eu pedia para Deus para ter um salário abençoado de 40, 50 mil. E essas ampliações desses novos leitos que vai vir, a gente vai conseguir chegar nesse salário, pastor. E tudo para a honra e glória do Senhor, para poder ajudar mais a obra de Deus. Que a gente está ali sentado, pastor, a gente vê quem pode dar um fardo de jornal, a gente contribui, mas parece que o nosso ainda é muito pouco. E Deus agora abençoando, se Deus quiser, pastor, muitas coisas vão andar aqui na nossa casa, graças a Deus, assim, e tudo é para a honra e glória de Deus. E Deus tem feito, cumprido sua promessa e vai fazer de vocês ainda mais coluna nessa casa. Deus abençoe, se prepare porque muito mais há de vir na vida de vocês. Graças a Deus. Seu nome? Regis. Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Bispo, eu cheguei aqui vindo do Nordeste para cá. Até a minha passagem eu tive que tomar o dinheiro emprestado para poder vir para trabalhar, mandar de volta. Assim que eu cheguei aqui, vim morar com uma tia minha, né? Até para abrir a geladeira eu tinha que pedir autorização, porque tia, posso pegar isso, posso pegar aquilo, uma humilhação total. E sendo assim, ela não aceitou que eu ficasse mais na casa dela, e aí arrumei um cômodo, caí nos pedaços para morar com um amigo meu. Ali nós estávamos dividindo aquele espaço ali, e fomos tocando, e aí um certo dia apresentaram a fé para esse amigo meu. Ele começou aí, eu confesso que eu não gostava da igreja.
e eu vi a mudança, ele soltando o currículo, ninguém chamava ele. Quando colocou os currículos, ele começou a fazer o propósito com Deus, ele pôde escolher aonde ele trabalhava, as coisas tudo dando certo para ele assim, e ele com aquele brilho, vamos, e eu resistindo. Falei, eu não vou, porque assim, sabe? Ele falou, vamos que vai mudar a sua vida. Ele veio primeiro, você viu o testemunho dele, você começou a vir. Eu vi a mudança assim, bispo, de uma certa forma impressionante. E ele morava comigo. Falei, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Como é que está a sua vida hoje? Hoje, bispo, para a glória do meu Senhor Jesus Cristo, hoje eu tenho, para quem não tinha onde morar, hoje eu tenho 5 casas, tenho casa na praia, eu tenho carros, eu moro bem, hoje eu posso ajudar minha tia, que um dia ela cedeu casa para mim, ajudo a minha família, posso dar o melhor para aqueles que estão sofrendo hoje, na igreja eu ajudo as pessoas. Você começou de baixo? Comecei do zero, eu vim de empregado, e aí eu conheci essa corrente da aliança, e eu peguei firme, aí comecei a vir, daí para cá, só lutas e vitórias, bispo, tem sido impressionante, aonde eu coloco a mão, Deus é comigo, e acontece, hoje eu tenho 3 lojas, no ramo feminino, né, na modinha feminina, eu tenho as casas alugadas, eu tenho as empresas. Começou então a dar uma guinada com a loja? Com a loja, eu comecei com a loja, montei uma loja pequenininha e ali Deus foi honrando e eu obedecendo o que saía do altar, e Deus foi paulatinamente, foi me honrando, foi me abrindo a minha visão, e eu fui crescendo, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho esses patrimônios, e nada disso, bispo, não é mais o importante, é o Espírito Santo, é a paz que eu tenho dentro de mim. Eu quero falar para todos aqui que quando você recebe o Espírito Santo, nada disso é mais importante do que o que você tem dentro. Mudou dentro, muda fora. Mudou dentro, muda fora, bispo. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, né, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, né? Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, né? Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, né? Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, né? Da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, né? Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, né? Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, né? Trabalho de bruxaria feito, né? Que eu fui casado com uma pessoa que serviu os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de R$36 mil. Né? E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por R$600. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem R$600, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, né,
fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Todas as segundas-feiras, pessoas de várias partes aqui de Florianópolis, Grande Florianópolis e até de outras cidades distantes, Blumenau, Balneário, Joinville, vêm aqui à Catedral. Sabe por quê? Porque para quem quer vencer não há distância. Para quem quer realmente alcançar resultados na sua vida, não há obstáculos. Rompa todas as dificuldades que estão diante de você. Porque, pense comigo, se você, para buscar a Deus, consegue enfrentar dificuldades, romper as barreiras para chegar até aqui, quando você enfrentar problemas para manter a empresa, para conquistar o trabalho dos sonhos, para sair da dificuldade do aluguel e ter sua casa própria, você vai entender, eu vou com toda a força, eu vou vencer, porque Deus é comigo. E com certeza, Deus é com todos aqueles que agem a sua fé. O nosso endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Os horários, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde, 18 horas, 1 hora. 1 hora de reunião, 60 minutos de poder. E a principal reunião do dia, 19h30, pastor Juliano Brito e todos nós pastores juntos com ele, usando a fé, lutando em seu favor. Venha participar dessa reunião da prosperidade e você com certeza vencerá. Desafios, problemas, lutas sempre existem, mas Deus não quer que você lute sozinho. Ele quer fazer parte da sua vida. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.